Portal RMS News, jornalismo para você conectado na internet. Integrante da nossa equipe de formadores de opinião independentes, Dr. Luiz Henrique Ferraz, advogado. Satisfação imensa tê-lo conosco, Dr. Luiz. Satisfação e uma honra estar aqui com você, Oliveira Júnior, jornalista que completa aí várias décadas de profissão, e seu público, a tua plateia aí, né, que você podemos dizer dessa forma, os internautas que estão sempre atentos com o portal RMS News. Muito obrigado. Nós que agradecemos a sua participação, sempre colaborativo conosco, fazendo-nos entender, compreender todo o cenário diante do conhecimento que tem. Foi também como integrante da OAB São Paulo, integrou cargos importantes com conhecimento profundo que nos faz entender e compreender a história não só da nossa cidade, também do nosso país. Ele que foi também conselheiro da OAB São Paulo. E a notícia, doutor Luiz, que nós começamos destacando nesta edição do portal RMS News, é que norma obriga redes sociais a retirar conteúdos de apologia à violência. Em meio ao ambiente de pânico envolvendo ameaças e casos de violência no ambiente escolar, o Ministério da Justiça e Segurança Pública do Governo Federal anunciou a edição de uma nova portaria com uma série de obrigações para as plataformas de redes sociais. De acordo com o ministro Flávio Dino, a norma assinada por ele traz medidas práticas e concretas de regulação do serviço prestado pelo setor, com foco específico na prevenção de violência contra as escolas. Não vou fazer a leitura porque é muito dinâmica, mas o doutor Luiz automaticamente tomou ciência dessa informação, fez um estudo para poder ter essa compreensão e tem condições de nos passar a tua visão em relação a esta medida, que eu vejo que ela é mais ampla do que aquilo que se mostra no primeiro momento, quando aponta a questão das escolas. Me reporto também a questão das redes sociais ao dia 8 de janeiro, doutor Luiz. Sem dúvida, essa questão vem sendo discutida na nossa sociedade, na nossa comunidade há um certo tempo, e é muito importante. Existe um projeto de lei em trâmite na Câmara Federal, na Câmara dos Deputados em Brasília, desde o ano de 2020. Observem que não é deste governo, né, o projeto de lei, e que trata sobre as fake news, ou seja, mentiras nas redes sociais. Então, nós temos que dar atenção para essa legislação, atenção para esse tema, fazer a discussão e dessa discussão extrair as melhores decisões e isso virar lei. Essa portaria é do Ministério da Justiça e Segurança Pública do atual governo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, e foi assinada pelo ministro Flávio Dino. E é muito importante, porque nós observamos nos últimos 15, 20 dias um pânico generalizado. Eu não tenho filhos na escola, já tive e acompanhei alguns momentos das preocupações que tinham de âmbito geral, como era a questão de contaminação por algum vírus, né? Não foi no período da pandemia, foi lá atrás. Então, eu sei muito bem que aflige os lares e os pais nesse momento, a violência. E o ministro Flávio Dino tinha que agir, é obrigação dele hoje. É uma portaria específica para coibir a disseminação de violência ou apologia a pessoas, a crimes praticados, que nós observamos que isso se disseminou pelo país afora. E se não se toma uma atitude, isso aí se agrava. E é dever de todo governante que fazer isso. Essa portaria, repito, ela é específica no contexto da violência doméstica. Mas nós precisamos, lógico, fazer um debate nacional. O Supremo Tribunal Federal está fazendo audiências públicas que falam sobre esse tema também, não específico da violência
perpetrada ultimamente através de pessoas, alunos, ex-alunos, contra professores, contra os colegas, mas falam do assunto de mentiras, de violência, de exposição desnecessária nas redes sociais. E obriga, nada mais justo, que se responsabilize as redes sociais, o Twitter, o Facebook, o Instagram, outras que também divulgam, né? O TikTok, o WhatsApp. Eu acredito que nós temos que responsabilizá-las por essa divulgação. E falar que elas não têm responsabilidade, ao meu ver, é uma fala inócua. Eles falam da questão da livre exposição de pensamento, liberdade de imprensa, alguns dizem isso também, né? Mas no fundo, as pessoas que promovem ódio, promovem a disseminação de notícias que não são verdadeiras, estão promovendo a desinformação e o ódio e o medo na sociedade. Isso nós precisamos coibir. Como vamos coibir? Eu não sei. Precisava agir? Precisava. Agora nós temos que fazer um debate amplo para que a gente consiga avançar nesse tema Oliveira e internautas. Eu creio, doutor Luiz, que as pessoas de boa fé, as pessoas conscientes, elas estão clamando realmente para que alguma medida surja, como essa sinalizada já pelo Ministério da Justiça, que o Congresso Nacional se movimente, que o STF também se posicione, porque da maneira que está, é aquilo que eu disse para você. Apesar de focar agora ataques à escola, mas nós temos que nos reportar que durante o mês de janeiro, os meses que antecederam pós-eleição e as eleições do ano passado, muito se dizia, tanto é que nós temos o inquérito das fake news nas mãos do ministro Alexandre de Moraes, né? E num determinado momento parece que aquilo que era colocado vagava, porque não encontrava consistência. Aqueles que diziam que estavam tentando tolher a liberdade da população, e a gente viu que não foi nada disso, que no final realmente aquilo que se mostrava, parece que indefeso, se concretizou com ataques ou seja, a prédios públicos, e agora a gente vendo isso já sendo trabalhado de outras maneiras por mentes doentias. Eu estou equivocado? Não está equivocado, como o mesmo pensamento, e é bom a gente ir conversando, e esse debate é muito importante na rede social, através dos órgãos de imprensa, aqui também através do portal RNS News. Para quê? Esses anseios, esses medos que a gente conversa em casa, e conversava a mesma coisa que você fala inicialmente aí, que as pessoas esperam, que as famílias esperam que algo seja feito. Não dá para conviver com pânico, não dá para você deixar um filho na escola e não saber se ele volta, se ele vai ser agredido, se ele vai ser morto. É inconcebível. A escola não é lugar para a gente ter esse tipo de medo. Né? Então as pessoas esperam que as autoridades, né, se movimente e tome medidas efetivas. Hoje, acabei há pouco de ver um pronunciamento do ministro Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública, dizendo que 225 pessoas foram presas, né? Menores apreendidos, tem 7.000 poucas investigações em curso, e é dever, como eu disse na fala inicial, é dever de todo governante, seja ele do órgão federal, que tem âmbito todo o Brasil, seja no estadual, seja no município, deve agir na medida daquilo que lhe compete. E o federal, eles têm que agir. Hoje o presidente Lula se reuniu com a presidente do Supremo Tribunal, Rosa Weber, o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, governadores, vice-governadores e com alguns prefeitos através da Associação Nacional dos Prefeitos, para discutir sobre isso aí. Né? Isso é fundamental, porque precisamos acabar com esse tipo de insegurança, que as pessoas voltem à sua vida, deixar os seus filhos tranquilamente nas escolas, não tenham medo. E aqueles que
porventura, pratiquem esses atos ou façam uma apologia, um incentivo, esses atos têm que ser punidos. Então, a internet não é uma terra sem lei, ela tem que identificar as polícias e as que estão sendo feitas as identificações, inclusive essa portaria do Ministério da Justiça, Oliveira e Internautas, ela prevê o compartilhamento do IP da máquina daquele que divulgou ou fez apologia a esse tipo de violência e dentre outras que estão sendo propaladas nesse exato momento. Doutor Luiz, enquanto você falava, eu me lembrava, a gente acha que está muito distante da gente essa questão, né? E não está, não. Para você ver, a gente fica focado, olha, pode uma escola ter ataque a qualquer momento, pode há um movimento, mas nós estamos vivendo esse problema no dia a dia, minuto a minuto. Eu estava dias atrás com uma alta autoridade da segurança pública em Sorocaba, tratando sobre a questão dos pancadões. E toda essa movimentação desses grupos é feita através da internet, em tempo real. É que nós, pessoas de bem, desconhecemos esta realidade. Esses pancadões, eles são filmados, inclusive, transmitidos ao vivo na cidade de Sorocaba. Ele me mostrava. Quando eles recebem a informação de que a polícia está se deslocando para aquela área, eles já se comunicam através da rede social, transmissão ao vivo, e já vão para um outro local. Ou seja, nessa prática, sabemos que tem aí movimentos que defendem a questão cultural, mas você sabe que naquele núcleo também tem a prática do crime. Sem dúvida, e inúmeros crimes, né? Corrupção de menores, tráfico de droga, violência, assédio, e aí vai a forma. E além do que, perturbação, né? Um evento cultural, para que ele seja deferido, seja autorizado, ele precisa ter requisitos de segurança, ter uma ambulância à disposição. Então, tem todo um regramento para isso. E se faz muito barulho. Então, esse tipo de situação a gente precisa coibir, ou se tenha um espaço, né, destinado a essas atividades, né, se realmente são culturais, sim, que se faça em um lugar adequado, não façam como está sendo feito ultimamente. Se você me permita, nós temos, que eu não vou revelar o nome, é lógico, aqui por toda a responsabilidade que temos, mas um integrante da nossa equipe, que você conhece bem, da área de engenharia, construiu ali na Zona Norte, na Vila Helena, um empreendimento, e ele me procurou desesperado. Por quê? Porque não conseguem vender o condomínio, mudaram o formato de negócio, passando para a locação. As pessoas alugam por um dia, vão embora. Por quê? Porque quinta, sexta, sábado e domingo ninguém consegue dormir. E quando você chama a polícia, chama a Secretaria de Segurança Pública, eles dizem, estamos fazendo, só que é como enxugar gelo. Eles se comunicam através das redes sociais, ou seja, o crime, ele vai sendo desenvolvido através das redes sociais. Aquilo que eu te falei, está aqui, está ali, o tráfico de drogas correndo e tudo mais. Então você vê a complexidade que é dessa questão e por que da necessidade de regulamentação das redes sociais, né, Luiz? Sem dúvida, e não tem nada a ver com calar as pessoas, lei da mordaça, acabar com a liberdade de expressão, nada a ver. As questões das pessoas sérias que querem falar, e vai continuar da mesma forma. Nós precisamos proibir crimes, apologia a crime e desinformação, mentiras, que a gente chama atualmente de fake news. É isso que nós precisamos ter o cuidado. E como você disse, eu reiterei, nós precisamos debater isso com muita cautela, mas aprovar, agir, porque está pernicioso esse ambiente. Nós, com as mentiras, nós criamos estados mentais que não existem. E pessoas tomam decisões que não condizem com a realidade, né? São levadas a erro. Exato. Isso não pode. Se você me permite, claro, Oliveira, fazer uma correlação dos crimes cibernéticos, de desvio de dinheiro, golpes do Pix, eu tenho observado muito isso aqui no escritório, estamos atuando nessa questão também, em que contas digitais, isso foi bom, porque simplificou
a abertura de contas, mas são contas fraudulentas, né? E esses valores que são desviados para essas contas fraudulentas, a justiça tem se manifestado que os bancos que abrem e não controlam essas contas são responsáveis, entendeu? Então, essa analogia que fiz as redes sociais também são responsáveis pelo conteúdo que faz divulgar, porque elas induzem, está mais do que provado, do ponto de vista de consumo, do ponto de vista de opinião, que as redes elas alavancam, induzem o tal e famoso algoritmo. Ele tem uma ciência atrás disso aí, a inteligência artificial. Então, falar que tem que ter liberdade de expressão, ninguém é contra a liberdade de expressão. Uma democracia tem que ter liberdade de expressão. Mas nós temos que ter a capacidade, enquanto comunidade, de coibir a mentira, como é feito na Europa e em outros países que têm uma democracia pujante, uma democracia que é bem estruturada. E o Brasil tem que seguir nessa linha. Não é nenhum pecado, nenhuma situação que peta ao autoritarismo conversar sobre regulamentar o uso e aquilo que as redes sociais replicam. Sempre quando a gente depara com uma situação complexa, há sempre uma mente brilhante para criar uma legislação, porque diz que o nosso Código Penal não contempla, a legislação vigente não contempla. Eu te pergunto o seguinte: diante desse cenário que nós estamos, a nossa legislação é frágil ou com os instrumentos que nós temos aí, os mecanismos legais que nós temos, já é possível punir os infratores, inclusive as próprias redes sociais de uma maneira geral? As redes sociais não tem como, por conta que a legislação não abarca. Do ponto de vista individual, aqueles que se sentem ofendidos com uma divulgação inverídica de uma informação, de uma foto, enfim, se sentem atacados, e nós temos legislação para isso, mas nós vamos correr atrás do dano já praticado e não vamos ser rápidos. O judiciário, a gente sabe, demora muito para tomar uma decisão e às vezes demora 1 ano e meio, 2 anos, mesmo que saia uma liminar na fase inicial, alguns dias já se passaram, o dano é irreparável. Então nós temos ferramentas. O que nós precisamos agora discutir é de sermos rápidos, como na questão da justiça eleitoral. São 2 horas identificado a mentira, identificado a apologia, identificado o crime perpetrado pela rede social, são 2 horas para ser retirado. E é essa experiência que nós precisamos levar para o mundo das pessoas, das relações civis, das relações da comunidade, das pessoas. Ser rápidos e responsabilizar. O grande diferencial, Oliveira, é responsabilizar essas empresas, que são empresas que lucram muito, bilhões anualmente, se você pegar do ponto de vista mundial, são bilhões, né, de reais, de dólares, e responsabilizá-las por aquilo que transita, porque elas pegam esse conteúdo e induz a gente a ver, a ouvir e tudo mais. Então, elas têm responsabilidade. Então, esse é o grande diferencial. E a legislação ainda não está bem fechada ao ponto de ser rápida para tirar o conteúdo de circulação, que é isso que interessa, né? E também de puni-las no caso de abusos ou irregularidades. Eleições de 2024 é uma preocupação? Sem dúvida nenhuma, nós acompanhamos isso, não é uma questão só do Brasil, né? É uma questão mundial. Sabemos o quanto a inteligência artificial, o quanto o algoritmo interfere em alguns processos eleitorais. O que é pior, viu, Oliver? Interfere no dia a dia, como eu disse, leva pessoas a um estado mental, emocional que não existe. A mentira faz isso. E nós precisamos coibir isso aí. Nós aprendemos, a grande maioria das pessoas aprendeu lá em casa com o pai e com a mãe que a mentira tem que ser combatida, que a mentira tem carne curta.
E na internet, infelizmente, a mentira não tem perna curta, pelo contrário, ela tem uma perna longa e vai se disseminando em uma velocidade que não dá para acompanhar e não dá para coibir. Não dá para coibir. Então, por isso que nós precisamos desse regramento, por isso que nós precisamos que a internet seja um mundo civilizado, que não se vale tudo, né? Porque o que acontece com os outros acontece conosco também, com um parente nosso, né? Então nós temos que ter fazer esse debate de cabeça erguida, sem preocupação, para que nós, a partir de uma legislação específica para isso, nós vamos evoluindo e aprimorando e chegando ao melhor cenário possível. Essa norma, ela obriga redes sociais a retirar conteúdos de apologia à violência. O descumprimento das medidas, segundo o ministro Flávio Dino, poderá acarretar a aplicação de multas que podem chegar a 12 milhões de reais ou, nos casos mais graves, até mesmo a suspensão administrativa dos serviços das redes sociais no país. Para concluir esse ponto final. Isso é importante, tem a sanção, né? Tem a punição. É lógico que isso aí é feita dentro do devido processo legal, é um processo administrativo, tramita no Ministério da Justiça e Segurança Pública, através da Secretaria Nacional do Consumidor, em que vai dar a oportunidade da empresa acusada ou das pessoas acusadas de se defenderem, e aí, após a defesa e a produção de todas as provas admitidas na legislação, tem-se uma decisão. Então, isso é fundamental, isso é democracia. E vejo com bons olhos, e repito, vidas estão em jogo, né? Qualquer criança, qualquer adolescente não pode ser morto, não pode ser violentado ao frequentar a escola, e não pode ser em nenhum local, muito menos na escola. Então nós temos que agir e agir rápido. Dr. Luiz Henrique Ferraz, advogado, foi conselheiro da OAB São Paulo, integrante da nossa equipe de formadores de opinião independentes, voltando aí nesta nova etapa 2023. Vamos conversar bastante, Dr. Luiz. Muito obrigado. Eu que agradeço, Oliveira. Um abraço a todos os jornalistas aí do portal LMS News. Um abraço também aos internautas. Estamos aqui para contribuir com o debate, sim, levar uma experiência, uma visão de mundo, né? Para que as pessoas possam, através do debate de ideias, chegar à melhor conclusão sobre determinado assunto. E mais importante, agir, né? A vida, seja na vida pessoal ou na vida em comunidade. Um abraço para todos. Abraço, nós que agradecemos. Dr. Luiz Henrique Ferraz, advogado, foi conselheiro da OAB São Paulo, integrante da nossa equipe de formadores de opinião independentes, analisando esse cenário que, em meio ao ambiente de pânico envolvendo ameaças e casos de violência no ambiente escolar, o Ministério da Justiça e Segurança Pública anunciou a edição de uma nova portaria com uma série de obrigações para plataformas de redes sociais. Portal RMS News, jornalismo para você conectado na internet.